Bom dia a todos. Nesse momento, nós daremos início à defesa pública do trabalho de conclusão de curso intitulado Desenvolvimento de um aplicativo mobile para suporte às análises físico-químicas de água para a piscicultura, do acadêmico de Engenharia de Aquicultura Pedro Ivan Chaves de Oliveira. O trabalho foi desenvolvido sob minha orientação e nós temos como membros da banca avaliadora o doutor Rodrigo Sávio Teixeira de Moura, que é engenheiro de pesca e docente na Universidade Federal do Maranhão, e o doutor Luciano Augusto Eis, que é engenheiro de aquicultura e pós-doutorando no Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce, o APAD. Quero agradecê-los, os membros da banca, pela disponibilidade em participar da banca de defesa de TCC do Pedro. Também quero agradecer pela presença dos demais. Tá? Pedro, você tem de 20 a 25 minutos para fazer a sua apresentação e, posteriormente, a gente passa a palavra para os membros da banca fazerem as suas considerações. Te passo a palavra. Ok, obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Então, hoje eu vou fazer a apresentação do meu TCC, intitulado Desenvolvimento de um aplicativo mobile para suporte às análises físico-químicas de água para piscicultura. O orientador foi o professor Robson, né? Então, começando, a tecnologia, hoje em dia é quase impossível, né, viver sem algum contato direto com a tecnologia. Então, só que cada vez mais a gente usa muito ela para entretenimento e tudo mais, né? E a gente tem que passar a ver a tecnologia também como uma ferramenta que, quando ela é atrelada a um outro setor, como no caso, por exemplo, a aquicultura, ela pode gerar uma ferramenta poderosa que venha padronizar, intensificar e até automatizar a sua produção, né? Então, hoje na aquicultura já existem esse tipo de exemplo, já tem sistemas com inteligência artificial, por exemplo, e com IoT, que seria a internet das coisas. Em relação à qualidade de água, sempre devemos lembrar da importância, né, que é a qualidade de água para a aquicultura. Sem falar dela, acho que é quase impossível falar sobre a aquicultura, né? O animal ele está diretamente inserido dentro da água. Então, para se obter a produtividade, um lucro, né, um cultivo ideal, tem sempre que estar conversando sobre a qualidade de água, né, e analisando sempre os principais parâmetros que sejam de importância para a nossa produção. O potencial em mãos, que seria basicamente o nosso celular hoje em dia, né? Então, cada um hoje em dia tem praticamente um computador na mão. Então, isso é de extrema importância, porque além de, igual eu comentei antes, sobre entretenimento, podemos utilizar essa ferramenta tão poderosa, né, para auxiliar nas nossas atividades rotineiras e corriqueiras, né? Então, aí, em vez de fazer algumas atividades que vão ficar muito mais custosas, né, você pode padronizar ela e tirar e cortar bastante tempo, né, do que vinha a ser antigamente. O registro mais eficiente, então, ainda é realidade na agricultura, né, registros em planilhas físicas, principalmente. Então, você vai a campo, sempre escreve no papel e tudo mais, só que a gente mexe com água, então papel e água não são muito legais juntos, né? Então, pode vir já gerar algum problema de perda de dados, né? Então, pode ser apagando o número ali, ou alguém que escreve meio torto mesmo também atrapalha, pode ser molhando mesmo e rasgando a planilha, enfim. Quando passamos da planilha física, temos a planilha eletrônica, que já tem uma segurança maior, mas mesmo assim, caso venha acontecer algum problema, né, pifar um computador, alguma coisa assim, etc., você pode vir a perder ela, né, caso você não tenha feito backup, nem nada disso. Então, o ideal seria sempre ter alguns registros que possibilitam, né, a pessoa a ter um banco de dados mais seguro. Então, um banco de dados que possa ser na nuvem e tudo mais, que esteja bem estruturado, que a pessoa pode consultar quando quiser. Então, com essas explicações, o objetivo do trabalho foi criar uma aplicação que facilitasse o monitoramento, né, a tomada de decisão de qualidade de água dos produtores e dos responsáveis técnicos nas fazendas, né? Então, agora começando na parte do desenvolvimento do aplicativo, basicamente temos 4 processos, né? Temos o levantamento de requisitos, os diagramas do ML, prototipação e desenvolvimento. O levantamento de requisitos seria a primeira etapa, que basicamente é onde você levanta todas as funcionalidades do aplicativo. Então, seja funcionais, né, os requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais são todos aqueles que o usuário ele participa, então, seja fazer um login, seja
mexer ali com gráfico, por exemplo, ou ver alguma outra atividade. E já os não funcionais seriam os requisitos que já ficam mais por trás, né? Então, é do programador com a segurança do usuário, por exemplo. Então, ter um banco de dados estruturado, seguro, isso tudo faz parte do requisito não funcional. Os diagramas UML, eles são diagramas que vêm para auxiliar o desenvolvedor, né? Na processo de estruturação do aplicativo, da arquitetura do aplicativo. Então, temos os diagramas UML de classe, de casos de uso e de sequência. Esses, né, como eu já comentei, eles vêm para auxiliar, então a gente faz, né, como desenvolvedor, para que futuramente, quando vem alguma dúvida e etc., você consulte ele para ver como que vai ser a estrutura daquele aplicativo. A prototipação também é uma etapa muito importante. Ela é uma etapa onde você tem a primeira cara do aplicativo, ele ainda não foi programado, só que ele já tem uma versão, pelo menos do design dele, de algumas funcionalidades que ele vai ter. E já no desenvolvimento, realmente a programação de fato, né? Então, quando você vai para uma linguagem de programação, como IDE e tudo mais, e começa a fazer de verdade o aplicativo, que depois será disponibilizado. Então, aqui, alguns exemplos. Temos o diagrama UML, uma foto, que aí seria um diagrama de classe. Então, aqui temos as classes, é só mais representativo mesmo, para que todos tenham mais ou menos uma noção do que seja. E aqui o protótipo. A imagem do protótipo, igual eu falei, é o primeiro design, primeira funcionalidade, mas ele não precisa ser seguido à risca também. Ele pode mudar, né? Vocês vão ver depois que a cara do aplicativo ela mudou bastante desde quando fez o protótipo até agora. E é isso. Então aqui seria uma tela de login, uma tela de cadastro, um menu, né? Uma tela de registro dos parâmetros e a tela das estatísticas, né? Da parte gráfica. Então, falando um pouco sobre a programação e as funcionalidades, essas aqui foram as ferramentas utilizadas para desenvolver o projeto. A linguagem principal utilizada foi o Kotlin, né, para programar em Android, utilizando a ideia do Android Studio. O banco de dados do Firebase para fazer autenticação de usuário. O Heroku, que é o servidor onde está a API, que também foi criado uma API para essa aplicação. O Node.js, que foi a linguagem para a programação da API, junto com o banco de dados do MongoDB, que é onde está hospedado os dados dos usuários. Isso tudo foi dentro da plataforma da ideia do VS Code. Falando das funcionalidades, como a ideia do aplicativo é monitorar, né, a qualidade de água de algumas espécies, que no caso seriam o suruvi, o pintado amarelo, a tilápia do Nilo e o jundiá, né, a importância dessas espécies seriam principalmente para o laboratório, o LAPAD, né, que no caso eles têm pesquisas com o suruvi, o pintado amarelo e o jundiá, e a nível nacional a tilápia do Nilo, com importância econômica, e o jundiá também a nível estadual. Então, como a ideia é monitorar o parâmetro dessas espécies, né, a gente precisava fazer um recorte, né, um filtro, que fosse a espécie, o estágio que ela se encontra, seria reprodutor, engorda, juvenil ou larvicultura, e o sistema que ela é produzida, né, que aí seria tanque escavado, tanque-rede, enfim, né, de acordo com isso. Então, a primeira etapa do projeto foi levantar esses dados, né, saber quais eram os intervalos melhores, né, o intervalo ideal para a espécie ou um intervalo que seja prejudicial, para conseguir dividir esses dados em bom, mediano e não tão bom, né, vamos dizer assim. Que aí seriam apresentados para o usuário no final com uma coloração, né, verde, amarelo e vermelho. Então essa foi uma das primeiras funcionalidades, né, que precisava o aplicativo. Outra funcionalidade seria o download dos dados, então, além de registrar os dados no aplicativo e consultar por ele, o usuário também pode baixar os dados em uma planilha de Excel e compartilhar ela via e-mail para quem ele quiser, né? Então, que também é uma funcionalidade bem interessante porque muitas pessoas são acostumadas ainda a manter no Excel e acho que é interessante também ter duas formas de acessar os dados. Outra funcionalidade interessante é o gráfico que é interativo, então o gráfico que é criado no aplicativo, quando o usuário clica e arrasta, ele consegue ver o ponto exatamente, então o valor daquele ponto com a coloração que eu já comentei, a data e a hora que foi o registrado, e ainda consegue ver a média do período, porque também o monitoramento ele não é feito só em um período, então a gente conseguiu dividir ele em semanal, quinzenal e mensal. Então, o usuário ele vai conseguir consultar os dados dele, né, os registros deles de várias formas diferentes para conseguir ter uma percepção melhor e possibilitar uma melhor interpretação daqueles dados no futuro, né, quando necessário.
Então, aqui é basicamente a tabela que eu falei dos levantamentos de cada espécie, né? Na literatura não foi encontrado tanto sobre o suruvi e o pintado amarelo, então usou-se os parâmetros de referência do Jundiá para essas outras duas espécies, e aqui a tilápia do Nilo. Então, como eu comentei, era o limite inferior, ótimo e o superior, né? Os parâmetros que eram de importância para a gente, que a gente pensou, né, em monitorar, seria oxigênio dissolvido, temperatura, pH, amônia total, nitrito, alcalinidade, salinidade, condutividade e transparência. No caso da transparência, somente para viveiros escavados, né? Os testes de campo para conseguir validar, né, para ter dados para validar o aplicativo, foram coletados na Estação Experimental de Piscicultura, que fica na Fazenda da Ressacada, aqui em Florianópolis. Então, aqui vemos a fazenda, né, a parte da piscicultura. A estrutura, basicamente, são 14 viveiros de 1.100 metros quadrados, que são esses grandes aqui no fundo, e 21 viveiros de 350 metros quadrados. Na fazenda, temos a presença de 3 solos, porque aqui é uma estrutura nova, e a terra que foi utilizada para a construção dos viveiros, né, ela foi doada. Então, temos 3 perfis diferentes de solos, e nesse experimento, nesse teste de campo, a gente preferiu pegar apenas 2 recortes, né? Então foram o viveiro 2, 4 e 6, que são esses 3 aqui no fundo, e o viveiro 22, 23 e 24, que são esses 3 menores aqui das beiradas. Lembrando também que o sistema da fazenda, por mais seja tanque escavado, ele se encontra em recirculação, então aqui tem um reservatório, que é bombeada água todos os dias, e ela volta para uma canaleta lateral aqui, que pode ser considerado um sistema de recirculação. Então, como comentei, que é uma etapa, que a fazenda ainda está muito inicial, né? Então, todas as etapas eram necessárias desde o começo, seja de limpeza, calagem, fertilização e o enchimento. Então, os viveiros ainda estavam vazios, né, quando a gente começou a fazer o monitoramento da fazenda. Então, aqui, basicamente, a limpeza seria esse trabalho mais manual mesmo, de remoção de pedras, vegetações e troncos que ficam no fundo do viveiro, né? Ainda mais que era um material de doação, então tinha muito, né? Tinha muita pedra, principalmente de tronco, então tinha que tirar isso direitinho. Depois vinha o processo de calagem, né? Que era logo em sequência, quando acabava a limpeza já fazia a calagem, que é para conseguir alcalinizar o pH do solo. Lá no caso, o pH do solo da fazenda era abaixo de 5, então precisava de bastante calcário. E foram aplicadas doses de 300 gramas por metro quadrado. Isso totalizando, então, 330 quilos em viveiros de 1.100 metros quadrados e 105 quilos em viveiros de 350 metros quadrados. Já a fertilização, que também era feita logo em sequência da calagem, é a etapa de adição de adubos orgânicos e inorgânicos para favorecer a produtividade primária, né? Então, seria para favorecer o fitoplâncton e o zooplâncton. No caso, os adubos orgânicos, a gente utilizou farelo de arroz, e no inorgânico foi utilizado ureia e superfosfato triplo, né? Ureia, no caso, para nitrogênio, e superfosfato triplo para o fósforo, desculpa. As proporções foram as seguintes, né? Então, o superfosfato triplo foi utilizado 6,6 kg em 1.100 metros quadrados, 2,4 kg em 350 metros quadrados. A ureia foi 3,3 kg em 1.100 metros quadrados, 1,2 kg em 350 metros quadrados, e o farelo de arroz 11 kg em 1.100 metros quadrados e 4 em 350 metros quadrados. Esse processo de fertilização ele se repetia a cada 3 dias, caso fosse necessário. Então, se observava que ainda faltava ureia, caso a amônia não estava tão alta, ou percebia que não precisava mais do zooplâncton, por exemplo, então interrompia o farelo de arroz, mas repetia a cada 3 dias esse protocolo aqui, né? E aí com algumas poucas alterações. Posteriormente a essas etapas, havia o enchimento, né? Que é logo em sequência mesmo, então, na verdade, calagem e fertilização já aplicava e já enchia em sequência, e aí fazia o enchimento parcial, seria um enchimento de até 70 centímetros da altura do viveiro, né? Que aí seria metade, mais ou menos, do viveiro. E depois, posteriormente a ele, uma semana mais ou menos, fazia o enchimento total. Então, aqui temos alguns exemplos, né? De um viveiro que ele estava ainda sujo, né? Ainda estava com vegetação, tronco e tudo mais. Aqui já é um viveiro que depois do processo de limpeza, né, já tem a aplicação do calcário e possivelmente também do fertilizante, se não já foi aplicado fertilizante logo aqui. E aqui é o enchimento parcial, de 70 centímetros mais ou menos. E a quarta foto seria o enchimento total, que é o viveiro na sua forma, como é que eu vou dizer, final, né, que ele ficaria assim até o recebimento de peixes. Então, como já comentei, foram escolhidos o viveiro 2, o 4 e o 6.
que é um perfil de solo específico, que são viveiros maiores, são de 1.100, e os viveiros 22, 23 e 24, que são viveiros menores de 350, com outro perfil diferente de solo, para fazer a coleta dos dados, né, que foram testados posteriormente no aplicativo. Só um comentário também que uma semana depois da limpeza, né, do começo da coleta de qualidade de água, o povoamento dos viveiros 22 e 23 foi feito com curimba, né, o Proquilodes lineatus, e o viveiro 24 teve povoamento de dourado um dia depois, né, então 8 dias, na verdade, dos salminos brasilienses. Também só comentando que o trabalho ele não visa em criar um protocolo ou questionar um protocolo de manejo, de fertilização. Na verdade, então, foi só obtido os dados para fazer a testagem no aplicativo. Então, aqui são os equipamentos de coleta, né? Basicamente, temos uma sonda aqui multiparâmetros, AXO, né? Da empresa AXO, no modelo AK88. Essa sonda aqui, ela possibilita a coleta de dados de oxigênio, pH, temperatura, condutividade e salinidade. Então, eram 5 parâmetros coletados pela sonda. Aqui temos os kits colorimétricos, então amônio tóxico, nitrito e alcalinidade, eram feitos testes em bancada. E tem aqui o disco de SEC, que era para coleta da transparência, né, nos viveiros. É uma etapa muito importante da parte de fertilização, né? Então, falando em periodicidade dessas coletas, as coletas com sonda eram realizadas todos os dias, 2 vezes ao dia. Então, era na parte da manhã por volta das 8 e na parte da tarde por volta das 4. Também só comentando que na fazenda, eu fiquei um mês na fazenda fazendo essa coleta de dados. 15 dias, os 15 primeiros dias dos viveiros, ele era essa periodicidade que eu vou falar agora, e os próximos 15 dias vai ser a seguinte, que eu já vou entrar na sequência. Então, as 2 vezes por dia, né? Aqui no kit colorimétrico seria uma vez por dia, na parte por volta mais ou menos do meio-dia, e a transparência também nessa mesma ideia do kit colorimétrico. Já depois dessa etapa dessas 2 primeiras semanas, continuou a sonda todos os dias, né, 2 vezes por dia. O kit colorimétrico passou a ser 2 vezes na semana e o disco de SEC passou a ser, desculpa, o disco de SEC passou a ser 2 vezes na semana e o kit colorimétrico passou a ser uma vez na semana. As coletas, porque aí já não tinha mais tanta importância porque a fertilização já tinha parado, então já não precisava ter uma preocupação tão grande com esses compostos aqui. Então, basicamente, após a coleta, né, temos aqui a exemplificação dos gráficos que foram gerados, né, pelo próprio aplicativo, vou mostrar posteriormente para vocês. No gráfico 1 aqui podemos ver, né, que seria um gráfico representativo do oxigênio. A data aqui ela está diferente porque ela foi inserida manualmente, não foi inserida na hora, então por isso que ela está nesse horário aqui. O valor em verdinho significa que ele está dentro do intervalo que era proposto para a espécie, para o sistema, e a média, né? Aqui só a modo de exemplificação, temos um valor em amarelo e um valor em vermelho também, que é a mesma ideia daqui do oxigênio, a média e tudo mais. Então, vou fazer uma demonstração do app aqui, rapidinho, para ver como é que está a cara dele. Bem, entrando aqui no aplicativo, essa é a tela de splash, que é a tela inicial. Aqui, no caso, o usuário já está logado, então aqui estão vindo os dados lá da API, né, do banco de dados. Só um momento que ele vai carregar. Então, aqui temos a tela inicial, né, que seria os dados do usuário, então são os viveiros, os sistemas dele cadastrados. No caso aqui, ele pode excluir o sistema, ele pode alterar o sistema, né, mexer qual é a espécie, qual é o estágio da espécie, qual é, né, tipo, tudo que ele precisar. Aqui ele pode adicionar um sistema. Então, vamos adicionar um sistema. Aqui eu vou colocar no sistema. Vou escolher a espécie, então pode ser o suruvi. Vou escolher o sistema de produção, pode ser o tanque escavado. E o estágio que vai ser reprodutor. Então, clicando em cadastrar, ele cadastrou, então vemos aqui o sistema aqui embaixo, né? O novo sistema está cadastrado. Posso alterar ele. Então, aqui eu vou colocar novo sistema 1, mudar a espécie, vai ser tilápia, e colocar aqui tanque rede, por exemplo. Então, eu cadastro. E aí ele está aqui, ele alterado, agora ele está em tanque rede. Também posso excluir ele, que aí aqui, clicando, consigo deletar.
Então, aqui no caso, mostrando também a tela principal, né, que seria com as informações do sistema. Temos o nome, a espécie, sistema produtivo, o estágio da espécie e os registros, né? O último registro feito com sonda e o último registro de bancada, né? Foi dividido assim para facilitar a entrada dos dados na hora da coleta, né? Então, aqui, explicando também, clicando nesse botão de coleta com sonda ou coleta de bancada, você consegue adicionar, né, o valor que você pretende. Aqui, baixar os dados em planilha do Excel. É aquele histórico de um mês, né, que eu comentei, que a pessoa pode baixar em uma planilha, então ela baixa o mês completo dela, e aí requer um pouco de organização do produtor, do responsável técnico, porque tem que lembrar que é um mês para trás, né, então sempre se organizar para isso. Aqui temos o período, né, que seria então semanal, quinzenal ou mensal. Aqui temos um tutorial para explicar melhor o gráfico, caso tenha dúvidas. E aqui temos os gráficos, né, propriamente ditos, que já tem alguns dados. Então, o oxigênio, passando para o lado, scrollando para o lado, vamos ter os outros, que aí seria pH, temperatura, salinidade, condutividade. E aqui, alcalinidade, amônia tóxica, nitrito e transparência, né? Então, igual eu comentei, que segurando no gráfico e arrastando, você consegue ver cada ponto do gráfico mexendo. Então, você consegue ter uma ideia do que está acontecendo naquele período, naquele determinado momento da inserção dos dados, né? E, além disso, ver a média daquele período também. Vou inserir um dado aqui com a coleta com sonda. Então, vou colocar, vamos supor que o oxigênio esteja em 5, pH em 4,5, temperatura 25, salinidade 2 e condutividade pode ser 1.500. Então, enviei os dados. Eles já foram registrados, podemos ver que o gráfico mudou aqui, né? Então, aqui o valor, né? E a data de hoje, no horário coletado, e o valor. Vou fazer aqui também a exemplificação de baixar os dados, então baixando os dados na planilha, fez o download, ele tem essa mensagenzinha pronta e você pode enviar o e-mail para quem você quiser, né? No caso aqui está enviando de mim para mim mesmo, mas a pessoa pode enviar para quem ela quiser, se ela quiser acessar no computador, se ela quiser enviar para o outro responsável, para o gerente, enfim, né? Da forma que melhor favorecer ela. Então, voltando aqui para o app, saindo dessa tela, temos também esse menu aqui, onde aqui tem os dados, né, que foram levantados na bibliografia. Então, a tilápia, tem aí, aqui você pode escolher a espécie, suruvi, jundiá e o mandi, né? Então, basicamente é isso, ele altera pouco, mas é já para deixar o informativo melhor. Aqui tem alguns problemas e soluções, então oxigênio baixo, por exemplo, você consegue saber alguns sinais clínicos, possíveis soluções, pH, e enfim, né? Cada um desses vai ter uma solução e um possível sinal clínico. E aqui seria a tela do usuário mesmo, né? Caso ele queira atualizar alguma coisa. O e-mail ele é o principal, né? Por conta do compartilhamento. Mas também tem um telefone, o nome e uma foto, né? A foto ele é só representativa, tá, gente? É só um teste. E seria basicamente isso, no aplicativo. Ele pode ser acessado também por múltiplas contas, então a pessoa pode acessar uma estando na produção, outra estando em outra cidade, enfim, isso não é problema. Então, concluindo o trabalho, o aplicativo ele se mostra funcional, então todas as funcionalidades básicas que foram sugeridas, né, como o gráfico interativo, o intervalo mudar a coloração por intervalo, as espécies escolhidas, tudo isso está dentro dos conformes, né, como era desejado, então ele está sim funcional e pronto para lançamento numa versão de MVP, seria uma versão inicial do aplicativo. A ideia também era que esse aplicativo ele conseguisse auxiliar os produtores e os responsáveis técnicos onde eles estiverem, né, no seu local de trabalho. Ele ainda depende da internet, né? Eu sei que alguns lugares ainda não têm esse acesso tão facilitado, mas mesmo assim ele ainda continua sendo uma ferramenta com um potencial bem elevado de monitoramento, né? E que espero que possa ajudar também nas tomadas de decisões dessas pessoas. E a melhoria contínua que seria sempre lembrar, na verdade, que principalmente no mundo da tecnologia, nunca pode estar parado isso aí, então tem que estar sempre em melhoria, então sempre buscando novas tecnologias, novas informações e novas possibilidades para sempre incrementar no aplicativo também. Então essas aqui foram as referências utilizadas no trabalho e obrigado a todos pela atenção. Passo a palavra para o Robson. Bom, Pedro, obrigado pela apresentação. Nós vamos dar início agora à parte da arguição. E eu passo a palavra para o Dr. Rodrigo Sábio fazer as suas considerações.
Rodrigues tem em torno de 10 a 15 minutos para fazer suas considerações. Tudo bem, professor Robson, obrigado. Me ouvem bem? Sim. Ótimo, então. Então, inicialmente queria agradecer tanto ao professor Robson quanto ao Pedro pelo convite. Fico muito feliz em poder participar dessa banca de defesa do TCC e poder contribuir com o trabalho que eu já de antemão já também aproveito para parabenizar tanto o professor Robson quanto o Pedro pelo trabalho desenvolvido. Acho que chegou no final aqui com um produto bem legal, um produto bem interessante, tanto falando do documento em si, né, quanto de fato o aplicativo. Então, eu vou abrir aqui a minha versão do TCC com as considerações. Eu fiz várias considerações diretamente no texto, são considerações menores, e aí eu acho que eu envio tanto para o Robson quanto para o Pedro depois, que não são considerações mais em relação à redação, né, algo de redação, ou uma modificação em um termo ou outro. Então, eu vou passar aqui para algumas considerações que me chamaram mais a atenção. Bem, então, primeiro, parabenizar também pela apresentação, Pedro. Gostei da apresentação. Eu acho, né, eu considero uma parte bem importante do trabalho, a forma como você consegue apresentar o trabalho ali. E o Pedro conseguiu muito bem, falou muito bem, e os slides estavam muito bem feitos, né? Então, parabéns pela apresentação também. E com relação ao texto, eu vou começar aqui na introdução, Pedro, que é uma coisa que eu senti, eu acho que, de repente, você até falou, como a apresentação é um tempo reduzido, né? Deu para sentir isso mais na apresentação, mas não tão no texto, que é dar uma visão geral do cenário de tecnologia na aquicultura. Eu senti falta desse ponto específico na introdução. Por exemplo, o que tem feito já? O que é que já tem publicado? O que é que as empresas usam? O que é que a indústria usa? O que é que chegou na indústria? O que é que não, né? Porque, tudo bem, tem muita coisa que é publicado, que sai em artigo e tal, mas que acaba não chegando na indústria. Então, eu senti falta disso, assim, não necessariamente colocar nome de empresa, nem nada assim, mas dar um cenário geral, né? Ó, as indústrias hoje em dia, pelo menos, não sei, vamos falar no Brasil, né? Já usam isso, tem fazendas que usam esse tipo de tecnologia, outras fazendas usam essa outra coisa. Porque aqui você dá uns exemplos, né? Como na apresentação também, você fala alguns exemplos para inteligência artificial, coisas que são utilizadas, mas eu senti falta de dar um detalhamento maior nesse sentido. Não sei se deu para entender a consideração aqui. Deu sim. Eu tinha colocado até só um acho que é Baldiceroto, não, esqueci o nome dele agora, que é um rapaz que ele desenvolveu um IoT, né, que era um sensor mas aí foi realmente a única referência. Tem outras que dá para colocar assim, então pode deixar que na correção a gente coloca. Bacana, legal. Eu acho bacana para dar inclusive, eu até sugeri também algumas alterações aqui de ordem lógica na introdução, justamente para dar um peso maior nessa parte de aquicultura, que foi outra coisa que eu achei que ficou... Eu senti falta, né? Particularmente. Eu acho que eu senti que a sua introdução ela está muito focada na parte do aplicativo em si, né? Na funcionalidade do aplicativo, na tecnologia em si do aplicativo, que está tudo bem, mas eu senti falta, pelo menos ali, provavelmente no começo, né? De dar esse enfoque na aquicultura, né? De puxar esse enfoque para a aquicultura. Principalmente pelo curso, né? Por ser um curso de engenharia de aquicultura. Então, eu senti falta desse, né? Mostrar como é que está sendo isso, como é que está sendo usado. Até, de repente, não que seja algo para se alongar muito, né? Mas um parágrafo ali,
falando de repente do agronegócio, puxando para a aquicultura, para a piscicultura e tudo mais. Então, acho que ajudaria também na contextualização aqui na sua introdução. Ótimo, obrigado. Tá. Uma dúvida em relação ao aplicativo, ele já está na Play Store ou não? Não, ainda não. Ainda não, não, né? ainda não, mas eu pretendo botar ele por agora já também. Então, Tá, logo menos legal. já vai estar disponível. Tá, bacana. Então, deixa eu continuar aqui na minha... Tá. Aqui no desenvolvimento, né, nessa parte 2, na seção 2 do desenvolvimento, eu senti falta também de um detalhamento maior nos termos. Assim como na sua própria apresentação também. Por exemplo, você fala diagrama de classes. Eu senti falta de explicar melhor o que é uma classe. Por conta do curso que o TCC está inserido, né? Como é um curso de engenharia para aquicultura, muitos desses termos aqui, você fala de API, você fala de classes, muitos desses termos aqui não são nativos do curso, né? Assim como a gente aqui também na engenharia de pesca. Então, senti falta de um detalhamento maior, né? Explicar, de novo, não se alongando muito nisso, né? Mas explicar brevemente o que é uma classe em termos práticos, o que é uma API em termos práticos, vamos supor, se você vai ter os leitores aqui sendo da área de agrárias, né? Muitos desses termos vão ser estranhos. Então, como sugestão aí, usar um pouco do espaço aí, dos parágrafos, para dar uma preenchida, uma detalhada, uma explicada nesses termos, diagrama de classe, API, esse tipo de coisa. Porque eu senti o texto, né, com muitos termos técnicos, que uma explicação assim, acho que facilitaria. No relação ao desenvolvimento, né? Tá muito bem feito, tá bem escrito, tá bem detalhado, dá para entender plenamente como vocês fizeram. Só senti falta realmente dessa explicação, de novo, pelo curso que está inserido no TCC. Tá, claro. Acho importante. Então, também dos requisitos funcionais também acho ótimo. Deixa eu continuar descendo aqui. Algumas coisas também no texto, e acho que também na apresentação, né? Também senti falta de uma explicação mais detalhada do porquê daquilo. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, que você fala do banco de dados do MongoDB. E aí senti falta de uma explicação, né? Só uma frasezinha dizendo por que você optou por escolher por que você escolheu o MongoDB, um NoSQL, e você não escolheu um SQL, que, vamos dizer assim, né, o que o pessoal usa bastante, né? Você fala aqui, em um parágrafo, né, você fala que possibilita escalabilidade e tudo, mas senti falta de uma justificativazinha mais clara do porquê você pegou o MongoDB, que deveria estar relacionado com os tipos de dados que você vai armazenar. Também E em relação mas por conhecimento Sim. Também. Era o que, vamos dizer assim, era o que sabia. Não, tudo bem. Mas Não, claro, tudo bem. Mas assim, sempre tenta puxar uma justificativa para ficar claro para quem está lendo, né? Porque mesmo que, assim, tudo bem, é o que você conhecia, é o que você tem domínio, mas até você ter domínio nele, tem uma justificativa, né? Sim, porque ele é melhor para alguma coisa e tudo mais. Assim com como as espécies. Senti falta no detalhamento das espécies. Por que foram escolhidas essas espécies? Aí você vai me falar que era por conta do... Você já falou na apresentação, né? Que era o que o laboratório trabalhava, na verdade. Mas acho que cabia bem aqui dar uma justificativa. Tilápia do Nilo, né? Uma justificativa óbvia aí, que é a mais produzida no Brasil e tudo. Mas para os outros também. Procurar uma justificativa, às vezes uma justificativa local, né? Na região, que aquele peixe é importante na região. Até se o laboratório trabalha com esses peixes, provavelmente eles têm alguma relevância ou no município, ou no estado, ou alguma coisa nesse sentido.
No caso, as espécies, tilápia é importância nacional, o jundiá aqui em Santa Catarina ele é muito produzido também, e o suruvi ele é uma pesquisa do laboratório também, por conta dos repovoamentos e tudo mais, e o pintado também é a mesma coisa. Então, eles são são projetos do laboratório, entendeu? Que são internos Sim, deles, e aí, tipo, tem essa importância, mas no caso seria mais para os projetos das hidrelétricas. Aí eles ainda não chegaram numa importância econômica para o Estado ainda, entendeu? Tipo, é mais para tá, essa questão dos projetos do laboratório. tá. Não, mas bacana. Mas mesmo assim tem essa justificativa. Eu acho que na leitura do texto eu senti falta disso, de deixar o seu aplicativo que tá ok, gostei pra caramba, você apresentou na apresentação, gostei bastante. Mas acho que faltou deixar ele mais amarrado, né? Numa causa, numa justificativa mesmo, assim, que é como, por exemplo, que você falou, da importância dessas espécies e tudo mais. E aí, Pedro, eu lhe pergunto agora, e o que é que você acha, assim, eu queria saber, assim, o que é que você acha, qual que é o diferencial, assim, do seu aplicativo em relação aos outros que já tem mais ou menos na mesma proposta, né? E, por que você acha que esse tipo de aplicativo ele teria uma inserção fácil nas fazendas, não, nem tanto? O que é que você pensa disso? Então, em relação aos outros que já estão no mercado, eu acho que o principal seria até ser gratuito mesmo, então acho que isso já é um a mais que ele vai ter, assim, não são todos que têm essa possibilidade. Eu não conheço tantos aplicativos nessa mesma linha, entendeu? Tipo, alguns, os que eu já vi geralmente são pagos mesmo, ou estão associados a algum outro programa. No caso, alguns vêm com IoT, né, que já facilita muita coisa, já é uma automatização. O meu ainda não tem isso, mas igual eu comentei no final do projeto ali, do trabalho, da apresentação, é que é a melhoria contínua, né? Que aí é a ideia de, tipo, sempre estar tentando mexer nele e sempre tentar colocar alguma nova funcionalidade e tudo mais. Então, eu acho que ele ainda, tipo assim, ele tem um potencial grande, justamente por isso, igual eu falei, ele vai ser gratuito, ele tem umas funcionalidades interessantes, ele tem uns gráficos interessantes, ele ainda falta algumas coisas, eu tenho noção disso, ele tá bom, né, igual eu comentei, para uma fase mais de MVP ali, para o começo mesmo da aplicação. Então, eu acho que em relação ao uso também dos produtores, responsáveis técnicos, laboratórios e tudo mais, aí eu acho que já vem mais com a questão do marketing, né? Tipo, aí eu acho que divulgando, Uhum. repassando, e aí as pessoas vão conhecendo. Porque muitas vezes até existe o aplicativo, acho que na agricultura tem alguns aplicativos que você procura, mas muita gente não usa porque simplesmente não sabe, né? Nem questiona, na verdade, se vai ter aquilo. Então, acho que quanto mais visto, melhor ele vai ficando. Então, tipo, mais gente vai usando. Então, acho que seria essas vantagens dele. Tá ótimo. Bem, pelo andar, meu tempo acho que deve estar acabando aqui, e eu deixei muita coisa já no texto que eu vou encaminhar para vocês. E aí eu queria só, então, finalizar com... Espero que o aplicativo seja usado aí no laboratório de vocês, que eu acho que é uma coisa fantástica, como quando o próprio laboratório, né, a própria instituição produziu a tecnologia e ela usa isso, acho isso sensacional, adoro esse tipo de coisa. E também, obviamente, espero que, de repente, o curso, né, tem uma parceria com alguma fazenda, com algum produtor, que mostre, que leve para esse produtor, que teste, né, como você mesmo fez uma validação na fazenda experimental, que faça uma validação também em algum produtor parceiro do curso, por exemplo. Acho que seria um passo bem interessante. E, no mais, parabenizar pelo trabalho, parabenizar pelo aplicativo e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Professor Robson. Muito obrigado, sabe? Obrigado, Rodrigo, por todas as considerações, e por ter aceito o convite também para colaborar conosco hoje. Eu passo agora a palavra para o Luciano. Olá, bom dia mais uma vez. É uma satisfação muito grande fazer parte aqui da sua banca, Pedro. Agradeço muito aí o convite. Agradeço a você, agradeço ao Robson, parceiros aí de um trabalho árduo, né? E que a gente está só no começo. E aí tivemos essa surpresa aí de um aluno muito dedicado que nos ajudou, que nos trouxe aquela satisfação de fazer valer a pena, né? E ainda por cima criou um app. Então, o Pedro sempre instigado aí com ideias novas, né?
flutuando aí na produção de larva de mosquito até a produção de um app. Então, o cara é instigado mesmo. Parabéns pela sua dedicação, né, durante todo esse seu estágio de TCC. Parabéns pela escolha. Eu acho que a escolha foi muito interessante. A gente está carente aí de instrumentos tecnológicos que nos ajudem a tomar decisões rápidas, né? E, inclusive, à distância, porque muitas vezes o produtor tem um técnico que está lá atolado na lama e ele precisa decidir rápido e não necessariamente a visão dele ali naquele momento é a melhor, né? Então, você conseguir ter esse suporte, né, online é sensacional. Então, parabéns aí pela escolha. Também já vou te dar os parabéns pela apresentação. Ela ficou muito limpa, muito bem apresentada, os slides muito bons. É sempre um desafio, né, apresentar de forma online. A gente perde um pouco essa interação com a pessoa, mas você estava completamente dominando ali o que você propôs e o que você se dispôs a apresentar, né? E aí vou entrar aqui na parte escrita também. Vou te dar umas cornetadas aqui, mas a ideia, na verdade, é ajudar, né, auxiliar e também fazer valer todo esse teu esforço aí que eu acompanhei de perto, né? Então, o Rodrigo, ele já pontuou algumas coisas que eu também observei, então vou tentar não ser repetitivo, mas vou te deixar claro aqui o que eu pensei, né? De forma geral, o teu trabalho foi muito bem escrito, então ele está fácil de ler, ele está fácil de entender, e por isso mesmo a gente vai conseguir se apegar aos detalhes, né? Então, aquilo que ficou faltando ou aquilo que poderia ser acrescentado, porque não tive uma dificuldade de leitura, né? Então, isso foi muito bom. Então, aqui na sua introdução, eu também concordo que faltou você trazer uma abordagem sobre o porquê que você escolheu essa arquitetura do aplicativo, né? Então, deveria explicar aqui o que você estava imaginando e qual seria a facilidade de usar essas escolhas, né? Então, você em algum momento deixou muito claro que não teria esse domínio completo, né, para fazer uma arquitetura, fazer uma interface. Eu acho que aqui na introdução deveria estar melhor explicado, deveria ter trazido o porquê que você escolheu, é o mais utilizado, é o mais simples, teria uma outra possibilidade, porém não vou entrar nisso agora, entende? Porque isso seria bom para caracterizar ali as suas escolhas, né? E também sentir falta contextualizar com o que está acontecendo na aquicultura mundial. Então, que tipo de instrumentos tecnológicos, né, existem, né? Então, você até trouxe ali o exemplo de uma sonda, né? A gente sabe que tem várias coisas, né? Tem alimentador automático, tem, sei lá, dosador de calcário para poder aumentar a alcalinidade, que é o que a gente sofreu ali bastante, né? Então, você poderia ter trazido essa abordagem porque você está se tornando um engenheiro de aquicultura, né? Então, você estaria trazendo toda essa parte tecnológica para a sua atividade, né? A sua expertise, né? Outra coisa, né? Achei que na introdução faltou você abordar mais essa aplicação que você se propôs realizar em campo, né? A validação do seu app. Então, lá a gente tinha uma importância muito grande, que era tomar a decisão de forma rápida, né? E prática, né? Deveria ter colocado aqui na introdução. Eu acho que seria bem interessante você focar ali na aquicultura e focar nos problemas que a gente iria vivenciar e trazer toda a importância do seu app para a gente resolver aquele problema, né? Então, eu senti falta. Depois você até explicou um pouco mais, mas eu senti falta aqui na introdução. Aí vamos passando aqui, que senão a gente fica falando aqui e aí não vai, né? Ali na parte de desenvolvimento, eu concordo também com o Rodrigo de que, bom, primeiro que eu sou leigo, né? Então,
eu senti falta de uma explicação mais detalhada. Eu li, eu até entendi mais ou menos, né? Mas eu não sei se aquilo ali é só aquilo ali que existe, se de repente uma descrição ou uma explicação um pouquinho mais detalhada não ajudaria. Aí eu realmente, opa, tem mais coisas, mas ele está indo por esse caminho, por conta disso, né? Então, eu acho que aqui poderia ter, sim, trazido um pouquinho mais de detalhe, né? E para um leigo mesmo, né? Porque ele se trata de um universo totalmente diferente para quem trabalha com peixe. Então, a gente depende muito da tecnologia, né? E aí a gente até quer essa multidisciplinaridade ali, né? Que é importante. Então, você teria que ajudar a inserir mais, né? A fazer mais esses links, né? Não, com certeza. E aí, ok, aqui nos requisitos, diagramas, né? Poderia ter trazido um pouquinho mais, mas tudo bem, então já deixei bem claro ali, né? Vamos lá para frente. Tem uma parte aqui, aqui nessa prototipação, né? Você deixou bem claro aqui que poderia ter sido feito de uma forma um pouco melhor, mas eu até considero que ficou muito bom. Então, a interface do teu aplicativo ficou muito boa. Eu tive a oportunidade de mexer com você lá e eu acho que ele ficou muito legal mesmo. Inclusive, aquelas ideias ali de dar um suporte de como corrigir o problema. Claro que aquilo pode ser melhorado, né? O texto, né? Como que vai, mas enfim, a ideia, né, está ali, né? Depois a gente vai organizando. É como você falou, isso aí não vai ter fim, né? Essas atualizações, elas vão acontecer o tempo todo, né? Ainda mais para quem trabalha com ciência e com peixe, né? Com certeza. É isso mesmo. Vamos lá. Bom, aí a escolha das espécies, né? Bom, eu até lá na época eu te falei, né? Eu acho que escolher a tilápia ok, apesar de que o laboratório não trabalha com tilápia, né? A gente trabalha com peixes nativos, né? E no final das contas você estava preparando tanques para duas espécies nativas, uma carnívora e outra onívora. E aí você não trouxe uma revisão bibliográfica sobre essas espécies. Então eu acho que aqui eu considero que deveria trazer, sim, fazer um levantamento principalmente para larvas, né, que foi o que você se propôs a organizar um tanque, preparar um tanque, né? Então, o que é importante, né, para você preparar um tanque para um peixe carnívoro? E o que é importante para você preparar um tanque para um peixe onívoro? E por que esses times são tão importantes, né? Então, você tem que encher o tanque um pouquinho antes, tem que fertilizar um pouquinho antes, tem que correr contra o tempo para a larva de odonata não virar um predador ou para o copépito não ficar muito grande. Você não trouxe nada disso, né? E essa era a parte da aquicultura que você deveria ter valorizado, porque você vai se tornar um engenheiro de aquicultura. E o teu app iria ser um instrumento para você não errar, ou então você errar menos, ou você conseguir corrigir rapidamente, né, algum transtorno que estivesse acontecendo no tanque. Então, sei lá, consumo de oxigênio exagerado, vamos ter que ligar a água, mas aí vai baixar a alcalinidade, aí você tem que ficar monitorando. Isso tudo o teu app poderia trazer para você aqueles alarmezinhos ali, né, ou aquelas cores, né? E aí o Pedro, técnico da estação de piscicultura, estaria muito bem amparado ali para tomar as decisões, né? Então ele leu de manhã, ele leu meio-dia, ele leu à tarde, né? Ele já sabe o que vai fazer no outro dia, né? Então eu senti falta um pouquinho aqui, Pedro, de você valorizar esse lado ali da engenharia de aquicultura, né? E aí, da mesma forma, o teste de campo, né? Eu até comentei que lá na introdução você deveria valorizar ele mais, e eu acho que aqui você também deveria ter valorizado ele ainda mais, porque esse aqui, para mim, foi o grande tchan do teu trabalho, né? Você desenvolveu uma ferramenta e você foi lá coletar dados reais para colocar na sua ferramenta, e aí você tentar identificar ali problemas, né? Então, eu achei que você poderia ter valorizado um pouquinho mais, né?
Então, assim, explicar melhor o porquê que foi limpo, porquê que foi adubado, porquê que encheu com poucos dias de antecedência, né? Então, qual seria a grande importância de contribuição do teu app para essas tomadas de decisões rápidas, né? Então, a gente teve um trabalho muito grande lá, porque os tanques eram novos, teoricamente teriam 3 perfis de solo. Quando a gente usou naquelas zonas, a gente viu que não era, um tanque respondeu diferente do outro. Inclusive, senti falta de você trazer essas comparações também, né? Poderia ter trazido uma tabelinha para mostrar os tanques, como é que ficou, quando introduziu a larva, como que ficou a dinâmica, né, da resposta, da qualidade de água. Isso tudo você tinha, né? E você tinha a oportunidade de estar mostrando. Não, com certeza. Faltou um pouco dessa... faltou um pouco disso mesmo, né? De acho que aprofundar um pouco mais no que foi feito na fazenda. Vou fazendo as correções. Mas assim, acho que também, porque na real que se for considerar só fertilização, daria um outro aplicativo, talvez, entendeu? Se não desse outro, daria tipo assim, um braço muito importante desse, entendeu? Então acabou que acho que foi um pouco conversado com o Robson também sobre isso, que chegou um momento até que a gente falou, tá, vai querer mudar o aplicativo para ser só uma qualidade de água para fertilização ou vai deixar a qualidade de água geral, né? E aí a gente optou por deixar no geral e acabou não dando essa atenção, vamos dizer assim, para o protocolo ou para os eventos totais ou para tudo que ocorreu na fazenda nesse período, né? A gente acabou utilizando dados somente para aquele momento ali que era o teste mesmo, gerar os gráficos e tudo mais, entendeu? Mas realmente faltou valorizar um pouco mais essa experiência, né? Esse momento ali da fazenda. Exato, Pedro. É porque assim, ó, o desenvolvimento do app, toda a sua ideia, ela tá ok, ela tá, inclusive, maravilhosa, né? E eu acho que até a gente vai utilizar esse app. O que eu estou dizendo aqui é valorizar todo aquele teu esforço, né? Você foi diariamente lá, você coletou diariamente os parâmetros, né? Então, é isso que eu senti falta. Parece que não trouxe tanto assim esse esforço todo, né? É mais nesse sentido, entende? Sim, com certeza. Aí, já finalizando aqui, então eu até deixei aqui em alguns comentários, Pedro, eu vou te passar esse arquivo do Word aqui. Então, tem algumas informações ali, né? Encher o tanque parcialmente. Você poderia explicar o porquê que estava fazendo aquilo, né? Até tem uma foto sua aqui, medindo com o disco de SEC. Você tem que rever. Ali está parecendo mais que você está pescando algum peixe ali, porque você tem que ler o disco de SEC, né? De cima para baixo, na vertical, né? Então, dá uma corrigidinha ali. Depois a gente pode tirar uma foto nova, né? Pode ser. No tanque, se molhou mesmo, aí tirou o disco de SEC, então... que mais, né? Então, assim, dentro disso tudo que eu estou te falando, o que eu senti falta de verdade aqui? E aí não é muita coisa não, cara. Você trouxe os gráficos, você trouxe toda essa forma rápida de ser visualizado, mas você poderia ter trazido, sim, uma planilha, uma tabela com os dados, com as médias, os desvios observados, todo aquele histórico que você fez, né, de todos os dias, né? E aí fazer uma discussão breve, não é fazer um trabalho novo, entende? Era só valorizar algumas coisas. Então, seria um parágrafo, seria uma linha, e você já estaria valorizando tudo aquilo que você fez. Você foi lá para a fazenda todos os dias, né? Então, feriado, final de semana, chovendo, quer dizer, não choveu, né? Ficou numa seca tremenda, né? Mas, né, você estava ali, então, senti falta de você valorizar todo esse esforço e todas essas coletas de dados, né? Mas é isso aí, Pedro. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? O que você considera que está faltando nesse app para que ele possa ser utilizado, inclusive como uma ideia ali do Rodrigo, né? Pelo Lapad, que de repente a gente possa pôr em prática aqui na estação de piscicultura e ter um histórico já real, né, de todo esse início de povoamento, né, da estação. O que você considera que está faltando aí? E qual a tua sugestão para o próprio Pedro
de colocar isso aí no mercado e de trazer essa abordagem cada vez mais aí para a aquicultura. Então, obrigado, Lu, também pelas colocações, né, primeiramente. E eu acho que o app para o Lapad, eu acho que ele seria o mais... Acho que para os cenários, acho que o Lapad seria o mais completo possível, entendeu? Agora, assim, no momento, claro, falta funcionalidades, falta algumas implementações, falta deixar mais interessante, até o Sávio também já tinha sugerido sobre essa questão de intercalar gráficos, então comprar um gráfico de oxigênio com pH, entendeu? Tipo, isso é de extrema importância, né, também. Então ainda falta algumas, como é que eu vou dizer, um sofisticamento ali, entendeu? Ainda falta alguns detalhes que merecem para esse app chegar no nível melhor, assim, que seja mais comercial possível, né? E outras coisas também é evoluir, né? Na verdade, o TCC, a ideia primordial dele era que fosse um monitoramento automatizado, né? Então a gente ia construir uma sonda com com sensores e tudo mais, ia deixar 24 horas, né? Ia só registrando os dados em alguns momentos do dia que fossem importantes. Porém, aí, tipo, por dois motivos, né? Um foi o conhecimento mesmo, que eu nunca tinha programado nessa parte de sensores nem nada disso, IoT, e outra que era o valor também, né? Porque um sensor de oxigênio é R$ 1.000, né? Então, tipo assim, aí já ia ficar um pouco fora do orçamento, acho que meu e possivelmente o laboratório também no primeiro, não sei se iria topar, não. Então, acho que essas seriam as evoluções do aplicativo, entendeu? Para ele chegar no nível, tipo, realmente comercial, assim, que possa até sair do laboratório, na verdade, já não precisa mais só ficar no laboratório, mas para essas funções mais básicas, vamos dizer assim, do dia a dia, de tipo, fazer uma coleta, ver ali se o estagiário está coletando naquele horário certo ou se não, se fez uma coleta assada ou não, eu acho que ele já está no ponto ideal. Assim, não ideal, mas já pode ser utilizado, entendeu? E em relação ao que eu, né, me colocaria de um aviso para mim mesmo, vamos dizer assim, acho que é continuar com a ideia, que eu acho que ela tem potencial legal, assim, tipo, eu não pretendo que ela seja paga, vocês até viram, acho que na demonstração já tinha um anúnciozinho, então, tipo, vai ter anúncio, entendeu, na aplicação, porque, querendo ou não, chega um momento que o banco de dados ele começa a cobrar, então, tipo, tem que ter alguma entradinha também, e acho que é continuar, entendeu? É seguir a ideia e continuar com essas ideias que eu tenho, tanto de criar um sistema automatizado, ou criar uma outra parte, ou criar essa parte mais forte da interação dos gráficos e tudo mais. E é isso, basicamente. É isso, é continuar com a ideia e melhorar ela sempre. Legal, Pedro. Parabéns mais uma vez. E foi um prazer aí compartilhar dessa etapa da sua vida, né? Obrigado, igualmente. Palavra para o Robson. Obrigado, Luciano, pelas considerações. Concordo, né, com tudo que você e também que o Rodrigo colocou, né? Também acho que faltou um pouquinho da parte de aquicultura. Eu puxando já um pouquinho aqui a orelha do Pedro, em alguns momentos ele foi um pouquinho resistente da gente desenvolver melhor essa parte, queria ficar mais focado no aplicativo, né? E aí a gente conseguiu entrar num consenso de detalhar mais essas informações. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que o mérito do desenvolvimento do trabalho, né, da parte do aplicativo, é toda do Pedro. Ele já chegou com essa proposta praticamente pronta para mim, uma das disciplinas que ele fez comigo. E depois ele veio me procurar para a orientação do TCC, e aí a gente casou essa parte, né, dessa demanda que a gente tinha na estação de piscicultura para entender a dinâmica de qualidade de água dos viveiros, né, ali no início do processo. E o Pedro topou, ele não precisava ter feito esse experimento, essa parte de campo, e ele topou realizar esse trabalho, que foi árduo, né? Todos os dias ali na estação, né? Não temos condições relativamente adequadas, mas a gente sabe que é bastante complicado você ficar direto ali, né? De segunda a segunda, de manhã até o final da tarde. Então, eu parabenizo ele por esse esforço, por essa proatividade, por esse comprometimento. Então, assim, o Pedro foi um aluno muito fácil de orientar, né? Porque ele trabalha muito bem,
você conversa, ele capta a mensagem e trabalha em cima daquilo que foi conversado, e muitas vezes traz ideias também, que é algo que a gente já espera de um aluno nessa fase, né? Essa proatividade eu acho que é muito importante. Então, essas características todas aí do Pedro, acho que não poderia ser diferente resultar nesse trabalho, né? E nos ajudou e muito ali na estação, né? Então, falei para ele, você tem uma grande responsabilidade no início da operação da estação, né? Porque essa parte foi fundamental para a gente entender como que nossos viveiros se comportam, né? E nos auxiliou muito nas tomadas de decisão. Tivemos sucesso, né? Nossos peixes estão crescendo, estão se desenvolvendo, e graças a esse acompanhamento da qualidade de água, que é fundamental dentro da piscicultura. Não cria só o peixe, mas a gente cria água também, né? É importante esse monitoramento constante. Então, Pedro, parabéns. Mais água do que peixe, isso mesmo. Então, Pedro, eu quero te agradecer pela parceria, né? E também por ter te orientado, pela oportunidade da orientação, meu primeiro orientado de trabalho de conclusão de curso na UFSC. Então, estou muito, muito contente por esse momento. Tá? Não sei se você quer falar alguma coisa. Não, obrigado, professor. Valeu mesmo aí pela confiança também, né? Porque acho que a confiança é mútua, né? Vai de um para o outro também. Então, agradeço muito pelos elogios, né? Acho que só agradecer mesmo todo mundo, né? Principalmente minha família também, agradecer sempre pelo apoio que sempre tive, nunca faltou esse apoio, seja só na aquicultura, seja aquicultura com tecnologia, com programação também, sempre tive esse apoio aí, muito forte. Agradecer também minha namorada e a família dela, que me acolheram bem aqui, né? Muito bem, na verdade. Então, estou inclusive na casa deles. Agradeço muito também. Vocês, né, todos os três integrantes da banca, o Sávio, vai começar pelo Robson, né? O Robson como orientador, muito obrigado por aceitar o convite também, né? Podia ter recusado, mas já estamos aqui. E acho que seria mais isso, o Lu, pela toda essa experiência, né, Lu, também que foi passada lá durante essa parte da fazenda. O Sávio também, pelo curso, né, Sávio? A gente conheceu meio de paraquedas, mas desde então, fazendo um monte de coisa junto já, né? Já tem um monte de projetos junto. Então, também é uma parceria muito, muito interessante mesmo, que é muito importante. Agradecer o pessoal lá da Fazenda também, o Otávio, acho que não sei se ele pôde vir, mas agradecer lá pela força também que o pessoal dava, todos os terceirizados lá, o Adriano também no final me ajudou um pouquinho. E meus amigos também, né? A galera toda aí que sempre pude contar. A Brena e o Arthur também fizeram um agradecimento exclusivo para eles, porque acho que sem o insight deles eu não estaria com esse tema de TCC. Provavelmente estaria lá nas larvas, lá com a, com a Hermet, possivelmente, mas com a questão da tecnologia não estaria. Então, agradecer eles também por isso. E acho que é isso, gente. No mais, é só agradecimento mesmo. Obrigado a todos aí pela presença. O Rodrigo, se eu puder ligar sua câmera um pouquinho, só para eu fazer... Tá ligada já, que você não está aparecendo aqui. Espera aí, para eu tirar um print. Quer que volte no título? Eu quero, Pedro. Aí, só tirar aqui. Sorriam. Vamos lá aqui para não perder. Ok. Aí eu enviei para você, Rodrigo, e também para o Luciano, a ficha de avaliação. Aí eu peço que vocês me retornem por e-mail com a nota do Pedro. E aí eu vou colocar a ata também de defesa para assinatura. Todas as informações, e assim que eu tiver também as declarações de participação, eu envio para vocês. Mais uma vez, quero agradecê-los pela colaboração. E se ninguém tiver mais nada a declarar, nós podemos encerrar a sessão. Então, vou parar aqui a gravação.